houvermos desanimados. Diga, se não houvermos desanimados, colheremos. Diga de novo, se não houvermos desanimados, colheremos. Amém. Feche seus olhos e pede, Jesus, fala comigo nessa noite, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo. Obrigado, Senhor querido, porque nós temos esse privilégio, essa alegria de gozo de poder estar na tua casa mais uma vez. Mas não é mais um culto qualquer, é o culto. Aleluia, marcado pela tua presença, Pai. Cada dia, Senhor, dentro da tua casa, Pai, é um novo dia, Senhor. Não tem mesmice na tua presença, porque contigo é novidade de vida. Até as lutas são novas, Senhor. Até as batalhas são diferentes, Pai. Ah, Deus, as alegrias são cada vez maiores, Senhor, e os milagres, e a tua palavra, Senhor, falando conosco todos os dias. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Somos uma igreja viva, que serve a um Deus vivo, que está neste lugar, falando, agindo, tocando em nós. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós vamos iniciar aqui uma série de mensagens. Nos dá graça, Senhor. Ó Deus, para conseguirmos transmitir aquilo que o Senhor quer para a igreja e venhamos conseguir, ó Deus querido, alimentar a tua igreja com a palavra genuína. Ó Deus, e que o teu povo venha realmente entender e colocar em prática, porque somos livres para isso, Senhor, para ouvir, entender, praticar a tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, corrija através da palavra, cura através da palavra, direciona através da palavra, lava através da palavra, liberta através da palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Declaramos que neste lugar só há espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Nós rejeitamos, repreendemos todo espírito contrário. Mais uma vez, nós mandamos embora. Bata em retirada, seja queimado. Expulsamos deste lugar todo espírito das trevas. Vai saindo. Espírito de enfermidade vai saindo. Espírito de doença vai saindo. Vai saindo espírito de confusão, de agitação, de sono, cansaço excessivo, desânimo. Vai saindo em nome de Jesus Cristo. Anjos do Senhor sejam liberados agora. Anjos guerreiros sejam liberados agora. Oh, em volta deste lugar, na frente, também na nossa casa e nessa avenida. Mande, Senhor querido, anjos com espadas de fogo desembanhadas para nos destruir as obras do inferno. Declaramos, Senhor querido, as vidas que passam, ó Pai, por essas ruas libertas. Declaramos, Senhor, que almas, ó Deus, no decorrer deste ano entrarão neste lugar, ouvindo a tua palavra, entrarão sóbrias, ficarão quietas para ouvir a tua palavra, porque nós repreendemos neste lugar e nessas portas e nessa avenida espíritos tranca-rua, espírito de debilita, espírito de confusão, espírito de mareamulão, espírito de pombagia. Nós repreendemos todo mal, todo Senhor. Manda fogo aqui dentro e lá fora. Limpa os céus sobre este lugar, Senhor, para que tudo que o Senhor tem para este povo, Senhor, se concretize em nome de Jesus Cristo. Estamos blindados, estamos guardados, estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Somos de Deus e o diabo não pode nos tocar. Aleluia! Quem crê diz amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória. Aleluia! É muito importante essa oração que nós fazemos. Essa oração, sempre fique muito ligado nessa oração antes da palavra. É uma oração de guerra, é uma oração que
nós precisamos estar muito atentos, inseridos nela e guerreando. Amém? Porque é onde Deus começa, né, limpar o ambiente para que a palavra tenha livre acesso ao nosso coração. A palavra que nós começamos hoje, que nós vamos começar hoje, tem por título Atitudes que geram uma colheita milagrosa. Diga comigo, atitudes que geram uma colheita milagrosa. Aleluia! Nós já sabemos que Deus liberou sobre nós, né, uma palavra profética. 2023, ano da colheita. Mas também nós já temos aprendido que no tempo da colheita nós trabalhamos mais. Então quem achou que ia cruzar os braços no tempo da colheita, enganou-se, né? Mas nós não estamos aqui para enganar ninguém, nós estamos aqui para desmistificar e para trazer clareza. E quem disse que o trabalho é coisa ruim? Não. Trabalhar em dia de colheita é bênção, amém? É bênção. Tem pessoas que falam assim, se eu achar que inventou o trabalho, eu vou matar. Então, vai tentar matar Deus, não vai conseguir, né? Porque Deus é que criou o trabalho é bênção. No tempo da colheita, o trabalho é grande. Aleluia! Aleluia! Então, temos que entender isso. No tempo da colheita, o trabalho é maior. Se nós cruzarmos os braços, sabe o que acontece? Perdemos os frutos. Deus, Ele já deu a terra, amém? A Bíblia diz isso, que Deus deu a terra. Deus, Ele faz a semente brotar, semente que nós lançamos brotar. Deus faz crescer o fruto, amém? Amém? Está ligado aí? Deus dá a terra. Deus faz a semente brotar. Deus faz crescer o fruto. Mas Deus não é Ele que colhe. Quem colhe somos nós. Então nós precisamos ter isso em mente. Deus me deu a terra, eu lancei a semente porque Deus me deu uma palavra para eu lançar a semente. Deus deu crescimento e Deus fez brotar os frutos. Mas quem vai ter o trabalho para colher sou eu. E se eu não trabalhar, ainda que eu tenha feito todo o primeiro esforço, ainda que eu sei que essa bênção é minha, ainda que Deus falou que ninguém vai tocar naquilo que é meu, mas se eu não fizer o trabalho, os frutos ficam lá, e nós já falamos sobre isso, né? Se passar o tempo de colher o milho, ele endurece. Se passar o tempo de pegar os feijões, ele endurece. Então, cuidado para não perder a colheita por falta de trabalho, atitude. Quando a gente fala de trabalho, a gente fala de atitude. Então, nós já aprendemos aqui que é necessário também usar as ferramentas certas. A pastora Vitória pregou isso na semana profética, né? Nós precisamos usar as ferramentas certas e precisamos ter uma atitude certa para que nenhum fruto se perca. O Vera Débora pregou aqui sobre isso na semana profética também. 100 por 1, Deus quer que nós venhamos colher tudo, que nada se perca. Mas para nada se perder, nós também não podemos dormir no ponto. Nós temos que estar atento em todas as áreas. Nós queremos colher em todas as áreas da nossa vida, não é? Família, saúde, profissional, financeiro, espiritual, sentimental, social, queremos. Então nós temos que estar atento a todas as áreas para não perder nem um grãozinho daquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas, né? Infelizmente, muitos por aí perdem, faz todo o trabalho, mas no final não recebem porque simplesmente não foram trabalhar no dia da colheita. Quem não se esforçar, por mais, eu quero que você entenda isso, porque durante 2022 inteiro nós falamos sobre chorar, sobre orar, sobre consagrar, porque Deus amanhã vai fazer maravilhas. Isso então foi um regado.
semente, nós regamos a nossa semente com muita oração, jejum, consagração, mas eu preciso te alertar que não é porque nós passamos o 2022 inteiro consagrando que não tem que fazer mais nada. Ainda que nós tenhamos consagrado todas as semanas durante os 12 meses de 2022, se nós cruzarmos os braços agora, nós vamos perder. Ainda que nós tenhamos, mas eu reguei com lágrimas, sim, regou com lágrimas, cresceu, o Senhor fez crescer e frutificou, mas se nós não colocarmos a mão, se nós não trabalharmos, se nós não tivermos uma atitude certa, se nós não usarmos a forma certa, perderemos a colheita. Então, fique atento. Aqui está falando que aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Interessante que esse semeador que saiu a semear chorando, ele não foi lá, semeou chorando e voltou para casa e ficou dormindo. A Bíblia vai dizer que ele volta só quando está nascidos os frutos. Olha só, aquele que está chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os feixes. O mesmo que semeou com lágrimas tem que estar atento para ficar lá, esperar o fruto crescer e colher este fruto para voltar com alegria. Porque senão vai semear chorando e não vai colher e vai ficar chorando. Então tem que ficar muito atento a isso, amém? Quantos vão voltar com os feixes? Quantos vão voltar sorrindo? Eu também, aleluia, glória a Deus. Então, essa coisa de ir lá e pegar os feixes, ele teve uma atitude. E nós precisamos ter atitudes físicas e espirituais para voltar com alegria com os nossos cestos cheios dessa colheita. Como eu falei, eu vou pregar várias mensagens dentro desse texto. Hoje eu estou dando só uma introdução. Eu quero falar pelo menos a primeira atitude, né? Para poder a gente alcançar essa colheita milagrosa. Primeira atitude, fala comigo: abandonar a mentalidade de deserto. Pastor, outro dia você pregou sobre isso. Preguei uma coisa parecida com isso mesmo. Mas por que está pregando de novo? Porque Deus está trazendo novamente que se nós não abandonarmos a mentalidade, os pensamentos errados, nós vamos ter os mesmos resultados errados, ou seja, não teremos resultados, ou não serão positivos. De novo a gente vai lembrar daquele povo difícil, aquele povo que a gente está sempre falando sobre ele aqui, o povo de Israel, que é o povo que mais viu milagre, mas que menos acreditou, que menos creu. O povo de Israel, ao sair do Egito, é exemplo de que não fazer, de como não pensar. Quase todos eles perderam de entrar na terra prometida, porque tinham uma mentalidade de deserto, uma mente árida, porque no deserto não nasce nada. É só lugar de passagem, deserto é só lugar de aprender, deserto é escola, mas não é lugar de crescer nada ali. A gente aprende ali, mas a gente é só um percurso, é um processo. O processo, ele não é fácil, mas não tem jeito de você chegar na terra de Canaã se não passar pelo deserto. É o processo. Só que neste processo, Deus não quer que nós tenhamos uma mente árida. Deus não quer que nós tenhamos uma mente infrutífera. Eles não conseguiram pensar como deveriam pensar. Eles não deixaram Deus mudar a mentalidade deles. Eles escolheram uma mentalidade inútil, infrutífera. Eles continuaram com a mediocridade, com aquela mente sem ser transformada.
é uma mentalidade infrutífera, uma mentalidade árida. Então nós precisamos abandonar pensamentos errados. Nós precisamos parar de gastar tempo com pensamentos errados. Eu quero falar aqui de 3 coisas rapidamente. Primeiro, eu tenho que parar de pensar e gastar tempo pensando no meu passado. Ninguém avança a pegar no passado. Quando as coisas começaram a apertar lá no meio do deserto, o povo de Israel começou a lembrar do passado. E o passado não é bom, gente. O ser humano tem uma tendência. Preste atenção. Tem pessoas que começam a comparar a vida delas hoje com a vida do passado e elas insistem que o passado era melhor e não era, porque no passado elas também reclamavam. Só que o povo de Israel, sendo escravo antes do Egito, começou a achar que era melhor no Egito do que estar indo rumo a Canaã, só porque algumas coisas, alguns apertinhos aconteceram e Deus livrou de todos. Então eles ficaram com saudade, começaram a ficar com saudade só de coisas rasteiras, já falei aqui, de cebola, de alho, de pepino, e nem de pepina, nem pepina não queremos, né? Nós não estamos querendo problema, porque aqui no Brasil, né, quando fala descascar abacaxi ou pepinos, a gente fala de problema, mas o povo de Israel estava com saudade dos problemas que tinha lá no Egito. Então, liberte-se do seu passado. Se você pensar direitinho, você vai ver que ele não é tão bom. Pensa direitinho. Se você olhar superficialmente, o passado não é tão bom, será? Como é que era a sua mente lá no passado? Você não ficava pedindo Deus, orando a Deus para poder te tirar daquela situação? Por que não está pedindo para poder voltar para aquela situação? Quer saber? Não, mas eu estou passando uma situação, mas com certeza antes era pior. Antes era pior. Coisa que eu olho, né, lá em casa, meu Deus. Meu Pai, nós já passamos apuros, Senhor. Obrigada, Jesus. Né? Ainda não alcançamos tudo que temos orado, mas, meu Deus, nós não estamos mais como era antes. Está muito melhor e vai ficar cada vez melhor. Só vai melhorar. Aleluia. Então, liberte-se do seu passado. Pastora, mas o meu passado foi bom. Mas deixa eu te falar, eu também sinto te dizer que o passado bom, você também não consegue voltar para ele. Ah, mas eu acho que se Deus pode fazer, não. Deus pode fazer melhor. Mas Deus, se fosse para você viver a mesma coisa, você está lá para quê? Deus é Deus de novidade. Desapega do passado, porque não vai mudar nada. Você gastar tempo com o passado, reclamando, murmurando, pensando no que aconteceu, o que perdeu, não vai resolver. Ah, pastora, mas é porque eu gastei muito tempo. Eu gastei muito tempo naquela empresa. Eu dediquei demais. Imagina, o povo de Israel deve ter pensado assim, mas nós trabalhamos demais no Egito. Nós tínhamos que ter alguma coisa de lá. O correto é que a gente tivesse algumas terras no Egito, porque a gente tem essa mania. Deixa eu te falar, se Deus já te tirou de lá, significa que o que Ele tem para nós, que tem para você, é bem melhor. Só no prejuízo. Como assim, pastor? Só no prejuízo. Não fica contabilizando tudo, não, porque senão aí você vai ficar mais preso no passado aí. Quer ver uma coisa? Por que eu não gosto, mas às vezes é necessário, por que eu não gosto de comprar coisa de comer no cartão de crédito? Porque o negócio já passou, aí você viu, eu gastei com isso no cartão de crédito, o quê? Meu pai do céu, eu não acredito que eu gastei isso. Então não dá para ficar contabilizando o passado, e pode levar isso para o lado literal e até para o lado financeiro. Tomou prejuízo, teve situações, não fica se martirizando. Não fica se martirizando. Não dá uma angústia quando a gente começa, né, somar os juros que nós já pagamos, as coisas. Pede Deus graça e avance. Desprende desse passado o mais rápido possível. Tem gente que teve perda no passado e continua perdendo porque fica
Deixa eu te dizer o que acontece quando você fica tentando recuperar o passado. Você não semeia no tempo presente para colher no futuro. É sempre um atraso de vida, gente. Vai pro novo, gente. Pelo amor de Deus, colheita também é coisa nova. Sabe? Escolha o novo. Eu falo isso para algumas pessoas que vêm conversar comigo sobre algumas situações. Eu sempre falo, se você puder escolher o novo, ainda que seja desconhecido, ainda que você seja, tipo assim, o novo às vezes nos assusta um pouco, né? Mas é melhor o novo. Uma coisa nova. Ouse ir para o novo. Desprenda do passado. Então, você não deveria estar perdendo tempo com o seu passado e se plantando hoje para colher no futuro. E quando você chegar no futuro, você já vai estar desfrutando e colhendo para o outro futuro. Aleluia! Aleluia! E quando a gente fala de abandonar pensamentos errados, abandonar pensamentos do passado, a gente fala também de perdoar pessoas do nosso passado. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez as pessoas que te magoaram. Pastor, eu estou orando para pessoa, essa pessoa não me pedir perdão. Engraçado, quando você não pede, quando você não ora assim, é que elas vêm. Uma turma viu a minha. Deixa eu abrir a igreja aqui para uma glória do Senhor. Tem uma turma vindo e pedindo perdão de coisas no passado, mas eu sinceramente não orei. Tem que pedir perdão. Em pouco tempo que alguém bateu o portão em cima e depois de muitos anos, isso é graça de Deus, inclusive com a pessoa, né, que está se libertando para a glória do Senhor. Mas na maioria das vezes a gente fala, para de perder tempo orando para as pessoas te pedir perdão. É uma oração inútil. Quer ter uma oração inútil? Essa oração, Senhor, faça com que essa pessoa venha me pedir perdão, que ela sofra, que ela sinta. Esse tempo aí tinha que estar orando, Senhor, muda minha vida. Senhor, eu posso ser uma pessoa mais forte. Senhor, que eu não me abale tanto com o que as pessoas me falarem. Senhor, que eu venha romper, independente do que aconteceu. Tem gente perdendo tempo com pessoas. Talvez a maioria das pessoas que te magoaram nunca vão reconhecer isso e nunca vão te pedir perdão. E aí, você vai ficar preso nisso? Não vou romper porque não me pediu perdão? Não vou viver porque não vieram me pedir desculpas? Você precisa ter essa atitude. Abandonar o que foi feito, parar de pensar no que foi feito e liberar. Sabe por quê? Porque essa pessoa que te feriu, talvez ela está vivendo. Talvez ela está vivendo e eu pergunto para você, você está vivendo? Quem está melhor? Você que está só pensando nesse problema, nisso que essa pessoa falou, nessa atitude que a pessoa teve, porque tem gente que tem uma mente boa para lembrar de coisas pequititinhas, né? Datas. Aquele dia, aquela hora, naquele ano me fez isso e aquilo. Aí eu te pergunto, quem está vivendo melhor? Aquela pessoa que nem lembra que você que te ofendeu? Ou você que está pensando nesse problema? Quem está vivendo? Agora é uma escolha. Você quer continuar na mesmice? Você quer continuar preso no passado? Ou você vai decidir, porque é uma decisão. Perdão não é sentimento. Olha, perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Perdão contraria a nossa carne. A nossa carne nunca quer pedir nem liberar perdão. Mas nós temos que ter uma atitude. Eu não quero, mas eu preciso. Isso é para eu avançar. Então tenha uma atitude, mas é uma escolha, né? Não perdoe pessoas do seu passado. Sofra essa perda e avance. O que é isso? De novo. Libera. Te devia. Te fez um mal, te deu um prejuízo. Pode ser que um dia essa pessoa te pague, mas pode ser que ela nunca te pague. Então, libera.
mesmo. E eu estava para ir levar essa pessoa na justiça. Porque é um direito, é um direito, é um direito. E aí fui conversar com a pastora Elaine, que na época era minha pastora lá na Manancial, lá em Santa Inês, um lugar que o Senhor me permitiu estar um tempo para ajudar e ser ajudada também. E ela falou comigo um dia. Eu falei, pastora, mas é um direito dos meus filhos e blá, 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 blá. E ela falou, Martinha, eu sei que é um direito. Mas se você confiar em Deus, se você tiver fé para isso, sofre esse prejuízo e nada vai faltar. Você vai evitar um desgaste. Você vai evitar brigas, porque essa pessoa também, prejudicando ela, seus filhos também serão prejudicados. E foi difícil engolir aquele orgulho, o direito é deles, é o meu direito, a lei permite. Mas eu fui para casa depois daquele dia e fui orar. E falei, Senhor, muda mesmo o meu pensamento. Me ajude a crer que mesmo sem esse valor, o Senhor vai sustentar. E resolvi sofrer essa perda. E não foi perda, porque o Senhor, Ele supriu. De vez em quando a carne da gente quer vir e falar, é um direito, só que a gente sabe que foi uma escolha. É uma escolha. Quem sabe hoje o Senhor vai te lembrar de algo que talvez é seu direito. Mas eu estou dizendo assim, olha, só essa perda e vai romper. Mas também não é sofrer a perda pensando, aí Senhor, o Senhor trata com aquela pessoa e corrige e faz ela sofrer. Não, Deus não é. Às vezes você vai ver aquela pessoa bem abençoada também, glória a Deus por isso. E aí você vai pensar, pois é, eu podia ter prejudicado essa pessoa, bacalhado com ela, mas como eu escolho o caminho do perdão, ela está vivendo bem e eu também, e glória a Deus, ninguém perdeu, todo mundo ganhou. Aleluia! Deus está falando com você aí, eu estou expulsando aqui porque nós não vamos ter pressa para falar sobre essas coisas nos próximos dias, amém? Sofra a perda. Fala para o seu irmão, sofra essa perda. Fala para o outro, é difícil falar, sofra a perda. Oh, Jesus. Talvez você estava pensando essa semana mesmo. Não, agora deu. Agora não dá. Não, chega, essa pessoa está fazendo graça demais comigo. Só que Deus está falando para você. Sofra a perda. Libera, porque você vai ganhar mais. Para de perder tempo com isso, porque vai ser só aborrecimento. Você quer ter paz ou quer ter razão? Você quer ter paz ou quer ter razão? Tem coisas que a gente briga por elas, no final não vale a pena. O lucro, se tiver algum lucro, é tão pequeno que não vale a pena. Isso me lembra as coisas do Mercado Livre. Às vezes a gente manda um sacão de roupa, uma trabalheira, né? Nossos ofícios tem os ônus, os bônus e os ônus. E quem compra na internet tem o direito, até 7 dias, né? Em alguns casos até mais, de cancelar, de não querer, né? De cancelar, devolver o produto. E às vezes, né, a gente garimpa as roupas, separa. Só tem uns espertinhos que pedem na mão da gente e pedem em vários lugares. Então quando chega lá e diz qual que é melhor, e às vezes eles devolvem, não querem. E devolvem, eles têm direito de devolver qualquer. E tem hora que eu posso entrar lá e contestar. Eu posso abrir, né, uma ocorrência e ficar ali contestando com o Mercado Livre cobrar daquela pessoa que comprou e depois desistiu. Só que tem hora que eu prefiro sofrer, né? Tem situação que é tão longe, né? Que eu falo, quer saber? Aí o Mercado Livre dá a opção de você deixar a mercadoria para a pessoa. Pastor, vai deixar a mercadoria? Mas tem situações que é tanto aborrecimento que é melhor você sofrer o prejuízo. E sempre que
Diga mais uma vez para o seu irmão, sofra a perda. Sofra a perda. Agora fala para nós assim, sofra a perda e avance. Para finalizar, Abraão sofreu prejuízo com Ló. A pastora Vitória também, nesses dias para trás, tocou nesse assunto. Só que ele sofreu prejuízo e avançou. Ló, todo espertinho, quis as campinas. Abraão só fazia de boa para viver, embora ele era bem fleumático, mas ele sabia que o sobrinho dele estava passando a perna nele, entre aspas. Mas ele preferiu paz, ele preferiu liberar, vai, fica, escolhe. Qual que é a parte que você quer? Escolhe. Ele preferiu fazer isso do que ficar brigando com a família, do que os pastores deles ficarem brigando. Ele preferiu isso do que levar uma causa na justiça. Se é que tinha, né? Naquela época ali. Tinha, provavelmente, alguma instância, alguma situação tinha ali. Tem hora que não vale a pena, deixa eu falar uma coisa. Tem hora que não vale a pena a gente gastar em tempo orando com essa situação. Pastor, gente, tem coisa que é tão medíocre, é tão pequena, tão insignificante, que é melhor você, Senhor, pronto, entreguei. Entreguei na tua mão, acabou. Eu não vou querer brigar com isso mais. Se um dia essa pessoa quiser me pagar, se um dia ela quiser me pedir perdão, não vou orar mais nisso. Eu vou orar com outras coisas. A minha colheita está vindo aí, eu preciso recarregar minhas baterias, eu preciso ter energia, eu preciso estar com meu óleo novo para eu ir para frente. Talvez você precise abandonar as orações antigas. Até a oração tem hora que, né? Se a gente ficar repetitivo, Deus não aceita. Talvez está na hora de abandonar até isso. Troca de pessoa. Tem gente que a gente olha para a mesma pessoa, a mesma coisa, pelo amor de Deus. Senhor, já orei. Agora está na sua mão. Não estou dizendo que você vai parar de orar no sentido de desistir dessa pessoa como alma. Mas a situação, às vezes, não vale a pena mais ficar mexendo. Foi um novo. Amém? Então, a Bíblia vai dizer que quando Ló, ele se aparta de Abraão, e Abraão, né? Ló pega as campinas, e Abraão fala, não tem problema não. Perdi uns bozinhos, umas terrinhas, não tem nada a ver não. Deus fala para ele, olha em volta, olha para longe. Olha, tá vendo isso aí? Vai ser muito grande o que eu vou te dar. Então, às vezes a gente tem que perder aqui para ganhar lá. Às vezes nós temos que abrir mão aqui, sabe? Deixa quem está dando prejuízo, achar que está dando prejuízo, achar que está levando vantagem. Tomara que essa pessoa seja bem sucedida mesmo, né? Desfrute mesmo daquilo que de repente você fez com o seu suor. Não fica considerando, sabe por quê? Porque Deus, Ele pode dizer a outras pessoas, meu Deus, mas eu gastei muito dinheiro, eu trabalhei muito, tá? Mas lá na frente, Deus vai te dar outras coisas que outras pessoas que trabalharam vão te abençoar também. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Por isso que muita gente não desapega. Tem muita gente que não desapega, está passando batalhas em igrejas, Deus já quer que a pessoa vá para outro lugar, mas a pessoa fica assim, mas eu custei construir isso, mas eu custei, eu estou aqui desde o início, mas eu não sei o que não, agora eu tenho que usufruir. Não, queridão, olha, vai para o novo de Deus, vai para a colheita, não considere, você fez, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer para os outros, mas considere para o Senhor. Por quê? Porque se você não tiver nada de lucro, nada em retorno, você vai dizer logo assim, não, Senhor, isso também. Pare de insistir em coisas e pessoas que deram errado. Pare de insistir. Eu conheço uma moça, colega, muito tempo que eu não vejo ela, muitos anos. E ela tinha um namorado na igreja e ele desviou. E ela orou muito para ele voltar para a igreja. Ela orou demais. Nós oramos juntos muitas vezes, consagramos juntos.
E estava desviada, estava namorando com ele, mas orando. E ele voltou para a igreja. Depois de muita oração, ele voltou para a igreja. Só que pouco tempo depois que ele voltou para a igreja, pouquíssimos meses depois, ele terminou com ela, continuou na igreja. Mesma igreja. Mais meses depois, ele começou a namorar com uma outra moça da mesma igreja. Ele continuou na igreja. E essa moça que orou por ele um dia falou isso comigo. Ela continuou orando para ele voltar. E ele noivou com a outra. Tinha passado o tempo, não foi? Foi passando o tempo, foi processo, foi período. E aí eu perguntei algum dia como é que ela estava e tal, porque né, o rapaz tinha noivado, né? Se ela tinha liberado e tudo. E ela, não é possível, é um absurdo. E ela falou isso, eu orei para ele voltar para a igreja. Não é justo ele ficar noivo de outra moça e casar com ele. Ele orou muito, não deu em nada. Ele casou com a outra e continuou na igreja. E essa outra, não sei se está na igreja, mas ela achou que, porque ela orou para ele voltar para os caminhos do Senhor, ela tinha o direito de casar com ele. Viu? Quem vai entender os planos do Senhor? Ah, pastora, mas depois de tanto tempo, eu falo, irmão, depois de tanto tempo. Depois de tanto esforço, sim. Porque eu vejo, espiritualmente eu vejo que Deus queria usar ela mesmo para ser uma intercessora para aquele rapaz voltar para a igreja. Mas não era propósito de Deus ele se casar, porque ele não casou. E ele está no caminho do Senhor. Aleluia. Prova o nome do Senhor, de pé. Aleluia. Tire o seu pensamento do passado. Tire o seu pensamento do passado. Essa é a primeira parte do pensamento de deserto. Eu só estou no início do pensamento de deserto. Então, o primeiro tópico. Participe dos cultos da quarta-feira. Eu vou fazer uma sequência de palavras que estão filmando. Eu espero que em nome de Jesus dê tudo certo, porque a gente vai estar abençoando outras vidas em nome de Jesus. Vamos lá, glória, amém?